Olá, meu nome é Paulo Borges, sou engenheiro agrimensor e responsável pelo setor de suporte técnico da Alesi Teodolini. Hoje estaremos apresentando as ferramentas na utilização prática das estações totais Ruid série 820. A inserção da bateria é feita posicionando os conectores de forma que eles se encaixem da seguinte maneira. Para retirá-la, basta apertar os engates das extremidades e puxá-la da estação. Para ligar a estação, pressione uma única vez o botão Power. Para desligar, mantenha pressionado. A principal área da estação total é o display, que é separado por 5 telas com as informações dos dados a serem medidos. Para navegar entre elas, podemos utilizar a tecla Display ou ainda as teclas para baixo ou para cima. Na parte inferior aparecem as informações do nome do ponto a ser medido, além da altura do prisma em todas as telas. Na tela 1 de 5, aparecem as informações de ângulo horizontal lido no sentido horário, o ângulo vertical e a distância inclinada. Na tela 2, aparecem o azimuth calculado, a distância horizontal e a distância vertical. Na tela 3, aparecem o ângulo horizontal lido no sentido anti-horário, a inclinação da luneta e a cota do ponto medido. Na tela 4, são apresentadas as coordenadas calculadas para o ponto medido. E na tela 5, mostram as 3 distâncias: distância horizontal, distância vertical e distância inclinada. No teclado da estação total Ruid, há diversos botões que são usados tanto para navegação quanto para atalhos e outros fins. Estes botões estão divididos em grupos. O primeiro grupo, de navegação, são usados para navegar entre as diversas telas e também para a edição de informações. Em particular, a seta para a esquerda, também usada para apagar algum caractere ao realizar alguma edição. No segundo grupo, tem-se os botões de atalho e inserção alfanumérica. Os botões numéricos de 0 a 9, que também são usados como atalhos para algumas funções, servem para a edição de nomes de pontos, trabalhos e listas de códigos. Na parte superior esquerda, tem-se as funções que podem ser acessadas e à direita as letras do alfabeto. O botão Mode é usado para alternar o teclado para letras ou números e também para acesso ao código rápido. A tecla Hot é usada para configurar uma altura do prisma padrão para o levantamento, além das constantes de temperatura e pressão. As teclas de atalho User 1 e User 2 podem ser utilizadas para configurar diversas funções de atalho para a estação. Pressionando a tecla User 1, podemos visualizar as opções disponíveis. A primeira opção permite configurar a altura do prisma padrão. A segunda, a configuração de visada ao ponto de ré, a visada a um ponto medido, o acesso às funções Coggle, o acesso às funções de offset, o acesso às funções de programas e o acesso às funções para inserção de temperatura e pressão.
Pode-se ainda inserir um aviso, ligar e desligar o ponto laser e também o indicador laser do prumo laser. Pode-se também deixar as teclas sem nenhuma configuração específica usando a opção vazio. Temos ainda o botão de iluminação, som e laser. Este botão é usado para ligar ou desligar a iluminação do display. Mantendo-se pressionado, pode-se ativar ou desativar o som e os lasers do prumo óptico e distanciômetro. A opção 1 liga ou desliga a iluminação do display. A opção 2 ativa ou desativa o som do teclado. A opção 3 permite configurar a visada. A opção 4 permite ligar ou desligar o prumo laser. E a opção 5 permite ligar ou desligar o laser da luneta. Temos ainda a tecla menu, usada para acesso ao menu principal da estação total. A tecla Power, usada para ligar e desligar o instrumento. As teclas ESC e Enter são usados para entrar ou sair de uma determinada função. As teclas MSR1 e MSR2 são usadas para configuração dos modos de medição, além de auxiliar as funcionalidades da estação. A tecla Display é usada para alternar entre as telas do display. E a tecla Angle é usada para zerar o ângulo horizontal, realizar uma medição contínua de ângulos, medição de leituras diretas e indiretas e também para fixar o ângulo horizontal. As teclas MSR1 e MSR2 podem ser usadas para configurar o modo de medição. Pressionando e mantendo pressionado a tecla MSR1 ou MSR2, podemos ter acesso ao modo de configuração. Na primeira opção, alvo, podemos configurar entre prisma, sem prisma ou ainda adesivo refletivo. Pode-se configurar a constante do prisma e também o modo de medida. Nesta função, temos a opção fina 1, 2, 3, 4 ou 5 leituras. Pode-se selecionar a opção fina rápida e também a opção tracking para medição contínua. No modo de gravação, podemos selecionar a opção Enter, para que assim possamos confirmar a leitura medida e realizar a gravação. Pode-se também utilizar a opção Tudo, de forma que os dados medidos serão gravados automaticamente. E tem-se ainda a opção Medir, que permite apenas medir as observações e optar ou não por realizar a gravação. A tecla Angle pode ser usada para configurar o ângulo horizontal. A primeira opção permite zerar a direção horizontal, assim tem-se o ângulo zerado. Pode-se também inserir um ângulo horizontal desejado, e assim pode-se observar o ângulo inserido. É possível também realizar a repetição de ângulos a partir do método da repetição, de forma a realizar visadas sucessivas a ré e avante em função do número de séries desejado. Pode-se usar a opção 4 para realizar as visadas na posição direta e na posição inversa. Neste momento, deve-se tombar a luneta e girá-la na posição inversa e realizar a confirmação da estação.
É possível também travar um ângulo horizontal de forma a girar o instrumento sem que este ângulo se altere. Pressionando-se a tecla Menu, tem-se acesso às funcionalidades da estação total. Selecionando-se a opção 3, acessa-se a menu Configuração e em seguida pode-se realizar a configuração do ângulo horizontal. Na primeira opção, pode-se configurar o ângulo vertical para a opção zenital, vertical ou vertical mais ou menos 90 graus. É possível também configurar a resolução mínima para os ângulos, entre 1, 5 ou 10 segundos, e também a direção inicial para o ângulo horizontal, se azimuth ou 0 para o ponto ré. Podemos também realizar a configuração das distâncias, configurando-se um fator de escala para as medidas lineares, ligando ou desligando o sensor de temperatura e pressão. Pode-se também ligar e desligar a correção em relação ao nível médio do mar e a correção em relação à curvatura e refração. Nesta opção, pode-se selecionar o valor da constante de refração. É possível também definir uma distância máxima para a leitura da distância a ser medida, entre 2.000 ou 5.000 metros. Podemos também realizar a configuração dos eixos de coordenadas, definindo-se a ordem entre norte e este altitude ou este-norte altitude. Pode definir a apresentação para XYZ, YXZ ou NEZ. E também a direção do azimuth, se a partir do norte ou a partir do sul. Na opção 4, pode-se configurar o stand-by e o desligamento automático da estação. Em desligar, configure um tempo para que o equipamento desligue automaticamente, se não tiver sido usado neste intervalo de tempo. Na opção EDM, pode-se configurar um tempo para que se desligue o distanciômetro automaticamente. E na opção Soneca, pode-se definir um tempo para que o aparelho entre em stand-by Na opção 5, Comunicação, podemos configurar o modo de comunicação entre as opções RUID e a opção de configurado. Pode-se definir uma velocidade de transferência dos dados, o bit de dados entre 8 e 7, a paridade e o bit de parada entre 1 e 2. A opção 6, Loca, permite definir um valor inicial para os pontos de locação, na opção 7, podemos configurar as unidades angulares, as unidades de distância, de temperatura e de pressão. A opção 8 é usada para definir o modo de gravação dos dados medidos, se dados de observação mais coordenadas, somente observação ou ainda somente coordenada. E abaixo pode-se definir o local onde serão armazenados os dados, se na memória interna
ou ainda num coletor externo conectado a partir de uma porta de comunicação serial. Na opção 9, podemos configurar outras unidades de medidas. Pode-se definir o modo de apresentação das coordenadas no display, utilizando-se a opção Enter, a opção Rápido, a opção Normal ou ainda a opção Devagar. Embaixo, podemos configurar a segunda unidade de medida, configura também se queremos o bip ligado ou desligado, e se queremos trabalhar com códigos numéricos ou alfanuméricos. Pode-se também inserir alguma informação desejada pelo usuário. Na opção 10, pode-se inserir uma senha para que somente um determinado usuário possa ter acesso às funções da estação. No menu Funcionalidades, temos a opção 1, Job. Neste menu são criados, deletados ou apenas visualizadas informações dos trabalhos realizados no equipamento. Pode-se utilizar a tecla MSR1 para criar um novo projeto e assim inserir o nome desejado. Para a inserção do nome, podemos utilizar a tecla Mode para alternar entre caracteres alfanuméricos e caracteres numéricos. Selecionado o item desejado, podemos agora inserir o nome para a obra. Terminada a inserção do nome, pressiona-se Enter e em seguida seleciona-se a opção OK a partir da tecla ângulo. No menu Job, podemos também deletar um trabalho. Pressionando-se a tecla MSR2 e em seguida a tecla OK, o trabalho pode ser apagado. Pode-se também definir uma obra como controle ou ainda visualizar as informações de uma determinada obra. Nesta opção, podemos visualizar o nome do projeto, a quantidade de linhas gravadas e a data de criação desta obra. As funções Coggle da estação podem ser acessadas a partir da opção 2, int-re. Nesta opção, tem-se a função inverso, que permite realizar o cálculo da distância e do azimuth entre dois pontos, utilizando-se a opção 1, PT. Pode-se ainda utilizar a opção 2, para inserir 3 pontos e a estação retornar o ângulo horizontal formado entre os dois alinhamentos P1, P2, P1, P3. Pode-se também inserir a distância e o azimuth de um determinado alinhamento para que a estação calcule as coordenadas do ponto a partir destas informações. É possível também realizar o cálculo da área de um polígono, onde podemos realizar a medição dos pontos deste polígono, ou, se preferir, localizar estes pontos na memória interna da estação. Pode-se ainda realizar o offset em relação à linha de referência. Para isso, devemos configurar o alinhamento de referência, inserindo-se o ponto inicial, o azimuth desta linha, e em seguida as informações de distância em relação ao primeiro ponto
o offset lateral e também os valores da distância vertical. É possível também inserir novos pontos na memória, digitando-se as coordenadas para este ponto. A opção Dados é utilizada para visualização de dados brutos, de coordenadas e de estações, além de permitir a criação de lista de pontos e de códigos. Na primeira opção, Dado Bruto, podemos visualizar as observações medidas. Nesta opção, todas as linhas gravadas serão apresentadas. Para visualizar detalhes de uma medida, selecione-a e pressione Enter. Podemos também visualizar os dados de coordenadas de um determinado ponto. E também visualizar os detalhes de uma determinada estação. Nesta opção, pode-se visualizar os dados da altura do instrumento e azimuth. É possível também visualizar uma lista de pontos, onde pode-se adicionar novos pontos a partir da tecla Display e, em seguida, inserindo-se o nome do ponto desejado. É possível também criar uma lista de códigos, utilizando também a tecla Adicionar. Nesta opção, podemos definir um código para o atributo, que pode ser numérico ou alfanumérico. Esta definição é feita a partir da tecla Mode. Em seguida, deve-se digitar o código desejado e embaixo o texto que será gravado. Nesta opção, pode-se definir um código, numérico ou alfanumérico, diferente do texto a ser gravado, como, por exemplo, VT para VANT, e definindo-se o texto completo VANT para que seja gravado. A opção 5, Comunicação Serial, pode ser utilizada para realizar a transferência dos dados para o computador. Podemos usar a opção 1, RS-232, para realizar a transferência dos dados a partir da porta de comunicação serial. Pode-se também utilizar a opção 2, de USB, para transferir os dados a partir de um cabo e a porta mini USB. Podemos usar também a opção Importa/Exporta SD Card para transferir os dados para um cartão SD Card. A opção 6 permite realizar a configuração das teclas de atalho. No item 1, podemos configurar as teclas de medição, selecionando-se a opção MED1 e MED2. Na opção MED1, podemos configurar o alvo para prisma, a constante do prisma que está sendo utilizado no levantamento e também o modo de medição. Deve-se configurar também se desejo realizar médias de leituras ou se apenas uma única medida. Pode-se configurar também o modo de gravação
deixando-se a opção medir, para que assim se possa inserir as informações do ponto e a descrição após a medição, antes de realizar a gravação. Na opção MED 2, iremos realizar a configuração para medição sem prisma. Deixaremos a constante 0 mm, no modo de medição, opção fina 1, e no modo de gravação, utilizaremos a opção medir. No item 2, podemos realizar a configuração das 3 primeiras telas apresentadas no display. Nesta opção, podemos utilizar as teclas MSR2 e Display para alterar as informações de cada tela. Com essas teclas, podemos realizar a configuração da tela Display 1, a tela Display 2 e a tela Display 3. Após as alterações, pressiona-se a tecla Angle para salvar as alterações realizadas. Podemos também realizar a configuração das teclas User 1 e User 2. Na tecla User 1, pode-se selecionar a função desejada para a configuração da tecla de atalho. O mesmo deve ser realizado para a tecla User 2. Assim, nesta função, iremos realizar a configuração da tecla User 1 para realizar a medição com o prumo laser ativado e a tecla User 2 para configurar a altura do prisma. A opção 4, Loca, permite configurar o número do ponto inicial para a locação. E a tecla 5, Dados, permite visualizar os dados brutos, os dados de coordenadas e os dados das estações gravadas. O menu 7, Ajusta, é utilizado para calibrar o equipamento. A opção 1, Ajuste V0, é utilizada para calibrar o ângulo vertical. Inicialmente, na tela inicial, vise um alvo a pelo menos 100 metros na posição direta e em seguida anote o ângulo vertical. Gire a luneta e faça o mesmo para a posição inversa. Em seguida, some os ângulos. Se o resultado estiver próximo a 360 graus, com a variação máxima de 20 segundos, não há necessidade de se realizar o ajuste. Caso o valor estiver maior que 20 segundos, deve-se realizar o procedimento para a calibração do ângulo. Na opção 2, pode-se realizar a colimação do instrumento. Na opção 3, podemos inserir uma constante adicional. E na opção 4, podemos definir os valores de ângulos para o compensador. Na opção 8, Hora, podemos definir a data atual e também a hora atual no sistema 24 horas ou 12 horas. Pode-se utilizar a opção 9 para realizar a formatação dos dados e da memória da estação, deletando-se todos os dados, todos os jobs, ou simplesmente realizando a inicialização do aparelho. Na opção 10, podemos visualizar as informações do modelo do aparelho, o número de série e também a data de versão do firmware. A seguir, iremos apresentar os procedimentos para a realização de um levantamento topográfico e também a locação de pontos. A primeira dica que passamos aos profissionais da área para instalar o aparelho é inicialmente definir o tamanho correto ou a altura correta do tripé.
Este primeiro procedimento, a dica que passamos a todos, seria trazer a altura do tripé aproximadamente até a altura do pescoço, de tal forma que quando ele executar a instalação do aparelho, este estará numa altura adequada para o usuário. O próximo procedimento seria instalar o aparelho, o tripé, sobre o ponto, tentando colocá-lo o mais próximo do nível possível, e em sequência colocar o aparelho sobre o tripé. Neste procedimento, recomendamos colocar o aparelho sempre centralizado, fixá-lo sobre a base do tripé e, em sequência, iniciar o procedimento de instalação. O primeiro passo que recomendamos seria inicialmente localizar a posição em que se encontra o ponto de partida. Para isso, nós vamos utilizar um prumo óptico. Neste modelo das estações RUID, nós temos um prumo óptico. É possível também utilizar com um prumo laser. Para isso, então, vou estar localizando a posição correta do ponto. Inicialmente, colocamos o aparelho próximo à posição correta onde será instalado. E, em seguida, vamos ajustar essa posição utilizando os parafusos calantes. Realizado esse procedimento, o próximo passo seria realizar um pré-nivelamento do prato do tripé a partir dos parafusos de ajuste. Neste procedimento, sempre recomendamos utilizar apenas 2 dos tripés, para que assim a posição inicial que foi indicada na estação total não fique muito fora e o procedimento possa ser realizado de maneira mais rápida. Para o procedimento de nivelamento, podemos utilizar o nível de bolha ou ainda, se preferir, podemos utilizar o nível digital. Este nível digital possui um compensador automático que permite assim realizar esse procedimento de nivelamento. Para isso, vou inicialmente ligar a estação. E em seguida acessar a função de nivelamento pelo compensador. Esta função se encontra na tecla 0 do aparelho, então uma vez que o aparelho estiver ligado, basta pressionar a tecla 0, que assim conseguiremos visualizar a tela de nivelamento. O próximo passo seria colocar o aparelho com o seu display paralelo a 2 calantes e executar o nivelamento deste primeiro eixo. Assim eu vou atuar sobre os parafusos calantes da base nivelante e executar este primeiro procedimento. Em seguida, vou girar a estação em 90 graus e atuar no terceiro parafuso calante para que assim possamos completar o nivelamento do aparelho. Realizada esta tarefa, voltamos o aparelho novamente para a posição inicial e fazemos uma checagem para verificação se o nivelamento está correto. Finalizada essa primeira etapa de nivelamento, devemos fazer uma conferência da posição do aparelho sobre o ponto e caso haja alguma variação na posição correta, basta afrouxar o parafuso que trava o aparelho ao tripé e posicioná-lo corretamente. Em seguida, fazemos uma nova conferência e verificamos se o nível está correto ou não. Após executar o procedimento de instalação e nivelamento do aparelho, o próximo passo será criar uma nova tarefa. Para isso, utilizaremos a função menu. Em sequência, escolheremos a opção Job e em seguida pediremos para criar um novo projeto. Nessa etapa, vamos inserir o nome do projeto. Para inserir o nome, podemos utilizar a tecla Mode para definir se queremos inserir letras ou números. Neste caso, vou colocar um nome apenas com letras.
Inserido o nome até 8 caracteres, pressionamos Enter. E em seguida confirmamos a criação do novo trabalho. Após a criação da nova obra, daremos início à etapa de levantamento. Para isso utilizaremos a tecla 7, STN, e nesta função deveremos inserir as opções para configurar a estação. Temos a opção de trabalhar com conhecida. Nesta opção 1, devemos informar a coordenada em que eu me encontro e a coordenada ou azimuth de referência para o ponto de ré. Caso eu não conheça essas informações em campo, posso estar utilizando a opção estação desconhecida. Nesta obra, utilizarei a opção conhecida e informarei qual é a estação em que eu me encontro. Neste caso, estou na estação E1. Pressionando Enter, posso estar inserindo as coordenadas deste ponto. Após a inserção das coordenadas, pressiono Enter e em seguida insiro o valor da altura do instrumento. Pressionando Enter, a estação perguntará qual é a informação para o ponto de ré, se desejo inserir as coordenadas conhecidas do ponto ré, ou se desejo inserir um ângulo ou um azimuth para este ponto de ré. Vou inserir um ângulo, neste caso um valor de azimuth, e informarei qual é o nome do ponto ré. Neste caso será o ponto E3. Após inserir o nome do ponto, insiro o valor do azimuth. E em seguida, a altura em que se encontra o prisma. Executado este procedimento, o aparelho pede que se vise o ponto de ré e realize a leitura e pressione Enter para gravar. Para medirmos a altura do instrumento, utilizaremos uma trena e a medida deverá ser executada desde a base do piquete até o eixo da luneta. Para realizarmos a medida ao ponto de ré, devemos utilizar a alça de mira para facilitar a visada ao ponto e também os parafusos de travamento horizontal e o parafuso de travamento vertical. Utilizaremos também o parafuso de chamada para dar o ajuste à colimação e em seguida realizaremos o procedimento. A primeira visada deve ser realizada na base do piquete, para minimizar os erros de pontaria. Em seguida, devemos destravar o parafuso vertical e visar o centro do prisma. Com o parafuso de chamada, fazemos o ajuste necessário e em seguida realizaremos a medição. Para a medição no prisma, deveremos utilizar uma das teclas MSR1 ou MSR2. Para configurar a tecla MSR1 para a medição no prisma, vou pressionar e manter pressionado e em seguida realizar a configuração de medição no prisma. Utilizaremos o modo de medição Fina 1 e o modo de gravação Medir. Após a configuração, pressiono o MSR1 e em seguida pressiono Enter. Após a visada ao ponto de ré, devemos realizar a visada ao ponto de vante. Para isso realizaremos novamente a pontaria ao ponto E2 e em seguida pressionarei a tecla MSR1 para medir. Realizada a leitura, devo pressionar a tecla Enter e em seguida realizar a configuração do ponto medido. Neste caso, medi o ponto E2, a altura do prisma 1,60 m e devo inserir uma descrição para o ponto medido. Neste caso, Vante.
Realizadas as configurações, pressione o Enter para finalizar. Realizada a medição ao ponto de Vant, o próximo passo será realizar as medidas dos pontos de irradiações ou os detalhes que se interessa realizar no levantamento. Este procedimento é importante, pois permitirá o cadastramento de toda a área que será levantada. Para realizar este procedimento, utilizaremos na estação total a opção de medição de detalhes e na sequência faremos as medições dos pontos de interesse, tais como postes, pontos de árvores, pontos de estrada, pontos na lagoa, pontos específicos que são importantes para o levantamento. Neste exemplo, iremos fazer a medição de alguns pontos na estrada. Para isso, realizaremos a visada e, na sequência, as medições e gravações. O próximo passo é realizar a medição. E, na sequência, realizaremos a gravação do ponto com a descrição e um nome para este. Próximo ponto. Realizada a medição dos pontos de detalhe, devemos realizar a movimentação da estação até o próximo ponto de Vant e assim dar continuidade ao levantamento para que se tenha o cadastro total da área a ser levantada. Neste exemplo, apresentaremos as ferramentas de locação da estação total. Esta ferramenta permitirá alocar pontos sobre o terreno a partir do conhecimento de uma coordenada de cada ponto. Para realizar este procedimento, devemos inicialmente estacionar o aparelho normalmente, como foi realizado no procedimento de levantamento. Após estacionar e nivelar o aparelho, devemos realizar a visada ao ponto de ré, para que assim possamos iniciar o procedimento de locação. Neste momento, vou realizar primeiro a visada a ré, para na sequência realizarmos a locação dos pontos. Realizada a medição ao ponto de ré, poderemos dar início ao procedimento de locação. Para utilizar essa função na estação total, devemos localizar o ponto a ser locado ou inserir as coordenadas conhecidas deste ponto. Na sequência, apresentaremos a locação de um alinhamento, locando-se 5 estacas sobre este alinhamento. Para realizar a locação de um alinhamento, deve-se inserir ou medir as coordenadas do ponto de início e do ponto de fim deste alinhamento.
Na sequência, deve-se inserir na estação total a distância desejada para o estaqueamento, para que assim possamos realizar a locação deste alinhamento. Para realizar a locação, devemos acessar a função pela tecla 8, Stakeout, e na sequência selecionar a opção de locação desejada. Neste exemplo, selecionaremos a opção 4, linha de referência, e em seguida devemos informar a coordenada do ponto de início e as coordenadas do ponto de fim. Neste exemplo, informarei a coordenada do ponto P1 e as coordenadas do ponto P2. Em seguida, deve-se informar a distância desejada para o estaqueamento e assim realizar a locação de cada estaca. Após a definição da primeira estaca ser locada, devemos definir a direção 0 na estação total, para que assim se tenha o alinhamento correto a ser locado. Em sequência, devemos orientar o balizeiro para que ele se coloque exatamente na direção correta. Realizada a orientação, o próximo passo é realizar a medição para saber se a posição indicada é a posição correta. Após encontrar a posição correta, deve-se marcar uma estaca sobre esta posição para indicar o local adequado. Após a locação de todas as estacas, tem-se o alinhamento definido sobre o terreno. A estação total apresenta uma ferramenta para visualização e edição de dados. Para visualizar os dados, entre em Menu e clique na opção Dados. Há a opção de Dado Bruto para realizar a alteração das informações dos dados brutos medidos no campo. Nesta opção, podem ser visualizadas as informações de cada ponto, podendo ser alterado o nome, a altura do prisma e descrição. Selecione um dos itens medidos, pressione Enter. Nesta função, podemos alterar o nome do ponto, a descrição e também a altura do prisma. Para alterar a descrição, utilize a tecla Mode para entrar com dados numéricos ou alfanuméricos e entre com o novo texto desejado. Após a inserção do texto, pressione Enter e confirme na tecla OK. Feito isso, as alterações na descrição foram realizadas com sucesso. A opção 5, Comunicação, permite realizar a transferência dos dados para o software de topografia. Para isso, selecione a opção e pressione Enter. Ao finalizar o levantamento, os dados devem ser transferidos para o software DataGeoSys Office para prosseguir com o cálculo da poligonal e edição do desenho. Na estação total, conecte o cabo de comunicação serial e plugue a saída USB ou serial no computador. Em seguida, selecione a opção 1 de RS232 e, na sequência, selecione a opção 1 Enviar dado. Feito isso, devemos selecionar o formato de dado bruto a ser enviado ao software DataGeoSys Office entre RUID ou SDR33.
Abaixo, devemos selecionar o tipo de dado bruto a ser enviado, dados de coordenadas ou dados de medições. Em seguida, devemos selecionar o trabalho que será enviado e também os parâmetros de comunicação para a transferência dos dados. Feito isso, pressione Enter. Em seguida, pressione a tecla Iniciar para realizar a transferência dos dados. Lembre-se de preparar o DataGeo SysOffice antes de iniciar a transferência na estação. Para enviar um arquivo de locação para a estação, inicialmente devemos criar uma nova obra através do menu, opção 1, Job. Em seguida, seleciona-se Novo para entrar com o novo nome do projeto. Após a inserção do nome, pressiona-se Enter. Confirma-se na tecla ANG, OK. Feito isso, devemos pressionar a tecla Menu e selecionar a opção 5, Comunicação. Nesse momento, devemos selecionar a opção de RS232 e selecionar a opção 2, Baixa XYZ. Nesta opção, devemos realizar a configuração da sequência dos dados que serão importados e para isso devemos usar a tecla Edit ou DSP. Selecionando-se essa opção, pode-se definir a sequência desejada e em seguida salvar. Após este processo, pressionamos OK e em seguida a tecla Iniciar para iniciar o download dos dados. Feito isso, pressione Iniciar no software que estará enviando as informações para a estação. Podemos também utilizar a opção USB ou, se preferir, utilizar a opção de importação via cartão SD Card. Em alguns trabalhos de locação, é interessante utilizar a função interseção arré. Esta função, também conhecida como estação livre, permite ao usuário calcular as coordenadas de um ponto que não foi ocupado durante o levantamento, ao visar pelo menos 2 ou mais alvos conhecidos em campo. Este método é muito utilizado ao realizar locação, pois é normal perder estacas que foram ocupadas anteriormente. Para realizar o procedimento, utilize a função STN e escolha a opção 2, Recessão. Insira o nome do primeiro ponto a ser medido em campo. Configure a altura do prisma. E em seguida, faça a visada ao primeiro ponto e pressione a tecla MSR2 para medir. Pressione Enter para visar o próximo ponto. Insira o nome do segundo ponto. E em seguida faça a visada e a medição
até o segundo ponto. Se desejar inserir um terceiro ponto, utilize a tecla MSR1 para adicionar e insira o nome do terceiro ponto desejado. Feito isso, realize a medição ao terceiro ponto e, ao final, pressione Enter. Executado este procedimento, é possível visualizar os desvios das coordenadas, calculada para o ponto onde se está estacionado, e em seguida pode-se gravar a posição na estação. Pressione a opção Grave, entre com o nome do ponto, a altura do instrumento e a descrição desejada para o ponto de interseção. Feito isso, pressione Enter.